hoje fazer uma apresentação sobre o desenvolvimento da regulação ética, especificamente no que diz respeito ao termo de consentimento livre e esclarecido. Como é que ele surgiu, como é que essa exigência surgiu no universo aqui da regulação da pesquisa clínica. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Bom, eu sou sócia do escritório Pinheiro Neto Advogados, sou sócia da prática de Life Science, que é uma prática voltada à regulação da indústria regulada pela Anvisa, Ministério da Agricultura. Trabalho também com biotecnologia e biodiversidade. E venho atuando com pesquisa clínica há mais de 10 anos, né? Sobre os aspectos jurídicos da pesquisa clínica há mais de 10 anos. O consentimento livre e esclarecido. O que é o consentimento livre e esclarecido, de acordo com a definição da nossa regulamentação, que é a Resolução 466 de 2012? É a anuência do participante da pesquisa e ou de seu representante legal, livre de vícios, simulação, fraude ou erro, dependência, subordinação ou intimidação, após esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta pode acarretar. Então, essa é a definição legal do TCLE que temos na legislação brasileira. Mas como é que tudo isso surgiu, né? Por que a gente chegou nesse termo? Por que para um participante ingressar numa pesquisa, ele tem que dar o consentimento livre de vícios, sem dependência, sem intimidação, né? E depois do esclarecimento completo e pormenorizado sobre a pesquisa. Isso a gente vai começar a entender olhando um pouco histórico da evolução da pesquisa clínica. Então, 1851, quando a gente não tinha nenhum marco legal em nenhum lugar do mundo para pesquisas com seres humanos, a gente teve um caso aqui emblemático em que os médicos inocularam o vírus da sífilis em pessoas saudáveis para responder à questão de se sífilis secundária é contagiosa. Essas pessoas foram inoculadas sem consentimento e sem saber sequer que elas estavam participando de uma pesquisa. Já em 1887, um outro caso também de experimento científico realizado por médicos foi o transplante de tumor. Então, um transplante de tumor de uma mama saudável, de uma mama, né, para outra saudável. Um outro caso também de experimento, e agora envolvendo 20 crianças órfãs, foi o caso da inoculação preventiva da escarlatina, que aconteceu em 1887. Então, 20 crianças foram inoculadas para saber como é que, se elas desenvolveriam a imunidade em relação a esse vírus. E depois, todos esses casos aqui culminaram, e eu acho que o que teve a maior repercussão mundial foram os experimentos que aconteceram nos campos de concentração, onde os prisioneiros que estavam em campos de concentração, eles foram submetidos a experimentos, né, realizados pelos médicos, fazendo todo tipo de investigação e, de novo, sem consentimento dos participantes. E aqui, né, de pessoas que estavam completamente vulneráveis, né? Eles eram prisioneiros. O que a gente tem em comum em todos esses casos? Todos esses casos foram realizados por médicos, né, a pretexto do desenvolvimento da ciência. E depois dos experimentos que aconteceram nos campos de concentração e que vieram a público no julgamento de Nuremberg, os 27 médicos, né, que realizavam esses experimentos nos campos de concentração foram julgados. E nesse julgamento ficou constatado que o que eles tinham feito, até que ponto o que eles tinham feito era ilegal, né? Imoral, certamente, mas até que ponto aquilo era ilegal? E até então não existia o conceito de autonomia do paciente. Então, o médico, ele tinha o conhecimento, né? O conhecimento de como tratar, como pesquisar, né? E ele não precisava do consentimento do paciente. Então, hoje em dia, se a gente tentar voltar no tempo, onde a gente não tinha o conceito de autonomia do
do paciente, em que o médico ele falava uma coisa, o paciente tinha que fazer, ele não tinha opção de não fazer. E se a gente voltar lá atrás também, sem esse conceito de autonomia, pensando que o médico, a título do desenvolvimento da ciência, podia experimentar em seres humanos sem o consentimento, a gente entende o poder que o médico tinha, né? O poder de achar que poderia realizar experimentos com seres humanos sem o consentimento. Bom, tudo isso ficou muito claro, essa ausência dessa regulamentação, essa ausência do reconhecimento dos direitos do paciente, e ao final do julgamento de Nuremberg foi criado o Código de Nuremberg somente em 1947, ou seja, se a gente for olhar a autonomia do paciente e participante de pesquisa, ele só começou a ser reconhecido em 1947, é um passado relativamente próximo, né? E esse código, ele fala especificamente de experimentação humana, onde ele estabelece como primeiro princípio o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial em qualquer experimentação humana. Então, o primeiro grande marco em relação à autonomia e o termo de consentimento, ele nasce em 1947 com o Código de Nuremberg. Bom, aqui eu só transcrevi o código para quem quiser depois conhecer, mas se vocês lerem aqui esse código, ele já traz aqui o desenho, vamos dizer, a espinha dorsal principal de todos os princípios éticos da pesquisa clínica, né? E aqui, se vocês observarem, né, então o primeiro princípio é o consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial. E depois ele traz aqui que o dever e a responsabilidade de garantir a qualidade do consentimento repousam sobre o pesquisador, tá? São deveres e responsabilidades pessoais que não podem ser delegados a outro impunemente. Ou seja, aqui ele traz, o código ele traz a necessidade do consentimento para que do participante de pesquisa e deixa claro que é responsabilidade do pesquisador obter esse consentimento. Bom, continuando aqui o nosso histórico, após o Código de Nuremberg, então, 1947, mesmo assim, mesmo com esses novos princípios e direitos e obrigações para a pesquisa clínica, em 1954, né, ou seja, quase 10 anos depois do Código, foi feito um estudo sobre sífilis. Esse é um caso emblemático e muito conhecido, onde 408 pacientes do grupo controle, que era uma população negra de baixa renda, ou seja, totalmente vulneráveis, foram infectados e deixados sem tratamento. Então, quer dizer, só queriam ver, eles queriam experimentar e conhecer a progressão da doença. Então, pessoas saudáveis foram infectadas e foram deixadas sem tratamento. Essa pesquisa durou 40 anos. E ela só foi interrompida por conta do trabalho de um jornalista que denunciou essa pesquisa. E ela só foi interrompida em 1972. Então, vale aqui mencionar que a lei, hoje, esses casos parecem não, hoje, nesses casos, você fala, nossa, que atrocidade, né? Mas, à época, esses médicos dessas pesquisas foram premiados, foram reconhecidos como, pela grande contribuição que eles deram à ciência. Continuando aqui o histórico, em 1956, de novo, um outro estudo que aconteceu sem o consentimento, onde crianças com doenças mentais foram infectadas com vírus de hepatite. E essa pesquisa durou 14 anos. Então, vejam, mesmo com o Código de Nuremberg, uma vez que ele é criado, assim, leva-se um tempo, né, para que tudo isso seja implementado e para que isso seja realmente incorporado. E as pesquisas continuaram acontecendo, apesar da necessidade do consentimento, apesar das diretrizes éticas, as pesquisas continuaram sendo realizadas sem observação desses deveres. A partir desses casos, principalmente o da sífilis de 1954, criou-se a Declaração de Helsinki, que nada mais é do que, vamos dizer, o Código de Nuremberg, os princípios do Código de Nuremberg detalhados. Isso aconteceu em 1964. A Declaração de Helsinki é o documento principal que rege a pesquisa clínica e orienta a regulação da pesquisa clínica em quase todos os países. E aí, de novo,
Mesmo assim, mesmo após a Declaração de Helsinki e mesmo após as inúmeras revisões, outro estudo foi verificado em 1971, com 400 pacientes, o grupo controle de mulheres pobres, multíparas americanas de origem mexicana, que haviam procurado a clínica em busca de anticoncepcional. Aí que esse estudo aqui, ele tinha a intenção de averiguar os efeitos dos anticoncepcionais. Então, de novo, uma pesquisa com um grande número de participantes sem o consentimento. Então, isso tudo para mostrar que a gente tem o marco legal que nasce com o Código de Nuremberg, a Declaração de Helsinki, que detalha e define melhor quais são os princípios éticos da pesquisa, e mesmo assim as pesquisas sem consentimento continuam acontecendo. Tá? Então, o que a Declaração de Helsinki traz como princípio, né? É que a pesquisa deve adaptar-se aos princípios morais e científicos que justificam a pesquisa médica, ou seja, né, tem que ter uma necessidade científica. A pesquisa ela tem que ser conduzida por pessoa qualificada, né? A pesquisa tem que ter um objetivo que tem que ser proporcional ao risco inerente à pessoa exposta. Os riscos inerentes em comparação aos benefícios previstos para a pessoa exposta e para as outras, ou seja, sempre tem que verificar qual que é o benefício versus o risco. E a pesquisa ela tem que ter uma precaução especial quando a pessoa exposta é passível de ser alterada pelas drogas ou pelo procedimento experimental. Então, esses são os princípios essenciais da Declaração de Helsinki. Esses 5 princípios iniciais, eles foram sendo desenvolvidos, detalhados e melhor regulados ao longo de todas as revisões que a declaração sofreu. Só para deixar claro, a Declaração de Helsinki é um documento que traz esses princípios. Então, os médicos, né, de vários países se reúnem e revisam a declaração periodicamente. A Declaração de Helsinki não é um tratado em que os países assinam, aderem. Na verdade, ele é um documento que traz os princípios e os países se incorporam ou não na sua legislação local. A Declaração de Helsinki também traz os requisitos da pesquisa clínica não terapêutica, né, que é a aplicação puramente científica da pesquisa desenvolvida no ser humano. É dever do médico tornar-se protetor da vida e da saúde do paciente objeto da pesquisa. A natureza, o propósito e o risco da pesquisa clínica devem ser explicados pelo médico ao paciente. A pesquisa clínica em um ser humano não pode ser empreendida sem seu livre consentimento, depois de totalmente esclarecido, se legalmente incapaz, deve ser obtido o consentimento do responsável legal. Aqui vocês vejam, né, aquela diretriz do Código de Nuremberg começa a ser melhor detalhada aqui, né? O paciente da pesquisa clínica deve estar em estado mental físico e legal que o habilite a exercer plenamente seu poder de decisão. O consentimento, como é norma, deve ser dado por escrito. Entretanto, a responsabilidade da pesquisa clínica é sempre do pesquisador. Nunca recai sobre o paciente, mesmo depois de ter sido obtido seu consentimento. O investigador deve respeitar o direito de cada indivíduo, resguardar sua integridade pessoal, especialmente se o paciente está em relação de dependência do investigador. Em qualquer momento, no decorrer da pesquisa clínica, o paciente e seu responsável serão livres para cancelar a autorização de prosseguimento da pesquisa. E, por fim, o investigador ou a equipe da investigação deve interromper a pesquisa quando, em julgamento pessoal ou de equipe, seja a mesma prejudicial ao indivíduo. Então, esses são os princípios da ética na pesquisa. E se a gente for resumir quais são os princípios da bioética, a gente tem, em primeiro lugar, a autonomia do participante da pesquisa, a não maleficência, ou seja, não pode causar mal ou danos, e beneficência, a obrigação de garantir o bem-estar. Então, esse é o tripé da bioética de toda a pesquisa. Vamos falar agora especificamente de autonomia para a gente chegar no termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, como é que esses 3 princípios aqui estão presentes na nossa regulamentação, né? Então,
A nossa regulamentação foi inspirada no Código de Nuremberg, na Declaração de Helsinki. A nossa Constituição Federal, ela tem o princípio da dignidade humana, né, como um direito fundamental. O Código Civil, ele traz o direito da personalidade. E as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, aí sim elas tratam especificamente aqui dos princípios da pesquisa clínica. E as resoluções do CFM, especificamente o Código de Ética Médica, que também traz algumas questões relacionadas à autonomia do paciente. Bom, o que diz o Código de Ética Médica em relação à autonomia do paciente? É vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa. Ou seja, independentemente da regulação específica para a pesquisa clínica, o Código de Ética Médica obriga o médico pesquisador a obter o consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. Tá? E o parágrafo único, ele já também traz a outra regra relacionada aos menores de idade, né? Que além do consentimento do representante legal do menor, é necessário o seu assentimento livre e esclarecido na medida da sua compreensão. Então, vejam que essa obrigação, ela extrapola aqui a legislação de pesquisa clínica, tá? Sendo também uma obrigação do médico. Bom, Resolução 466, né? Que trata especificamente de ética na pesquisa com seres humanos. O que é considerado uma pesquisa ética? Uma pesquisa ética é aquela que respeita a autonomia, a vulnerabilidade e a dignidade do ser humano. E como é que esses princípios da bioética são assegurados dentro da pesquisa? Através de um processo de consentimento. Tá? Esse processo de consentimento é uma relação de confiança entre o médico, o paciente, ou o médico participante da pesquisa. Tá? Dentro da 466, vocês vão achar aqui o fundamento. Tá? Você tem que ter a eticidade da pesquisa implica em respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia. Como é que a gente demonstra, né, através da documentação da pesquisa clínica, que a autonomia do participante foi respeitada? Através do processo de consentimento livre e esclarecido. Tá? Termo de consentimento livre e esclarecido. Agora, vamos falar especificamente do documento em si. Né? O termo de consentimento livre e esclarecido, ele é a materialização da anuência, concordância, autorização do sujeito da pesquisa após o processo informativo. Ou seja, é responsabilidade do pesquisador garantir a autonomia do participante de pesquisa. E como é que o pesquisador comprova que a autonomia do participante foi respeitada? Através da assinatura no termo de consentimento livre esclarecido. Né? E o consentimento, ele significa anuência, né, significa uma decisão do participante, uma concordância do participante de pesquisa e a sua autorização para ingressar na pesquisa e se submeter a todos os procedimentos que a pesquisa prevê. Ele tem que ser livre. O que significa isso? Tem que ser voluntário, né? O participante ele deve optar voluntariamente, ele não pode ser coagido a participar da pesquisa. E o livre também significa que ele não pode ter vícios, não pode ter subordinação, não pode ter intimidação. Esclarecido, porque ele precisa entender ao que ele está sendo submetido. O termo de consentimento ele tem que esclarecer quais são todos os procedimentos. É por isso que a gente fica, né, sempre, ao rever um termo de consentimento livre esclarecido, a gente quer verificar se todos os procedimentos estão descritos lá, se o participante realmente está sendo informado de tudo que vai acontecer com ele. Tá? Principalmente, quais são os riscos e os benefícios esperados dessa pesquisa. Quais são os requisitos de validade do TCLE? Validade jurídica, tá? Não estou falando aqui talvez de uma deficiência ética.
validade jurídica. O termo de consentimento nada mais é do que um acordo, né, entre o participante e o pesquisador. E como todo documento jurídico, né, como para que ele tenha validade, ele precisa ser assinado por um agente capaz. O que é um agente capaz? Alguém que tenha capacidade civil, né? Que eu já vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Ele tem que ter um objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Então, a pesquisa clínica é um objeto lícito, ele é possível, ele é determinado. Então, esse é um requisito que geralmente é cumprido. E forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, a pesquisa clínica ela está prevista, né? Ela é uma atividade lícita e não está proibida em lei. Se qualquer um desses três elementos não estiver presente no termo de consentimento, esse termo ele é nulo, ele pode ser anulado, tá? Ou seja, ele não vai ter validade. Qual a maior fragilidade em relação a esses três requisitos? O agente capaz. O agente capaz significa uma pessoa maior de 18 anos. Tá? Se a pessoa for menor se a pessoa tiver entre 16... peraí, não, desculpa. Se a pessoa tiver menor de 16 anos, ela é absolutamente incapaz. Ou seja, ela não pode exercer os atos da vida civil. Se ela tiver entre 16 e 18, ela é relativamente incapaz. Ou seja, ela pode exercer alguns atos, mas com assistência de um responsável. Então, quem são, né, além dos maiores de 16 e menores de 18? Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Tá? Como é que, então, os absolutamente incapazes e relativamente incapazes podem participar de uma pesquisa clínica? Elas podem participar através de seus representantes, né? Os absolutamente incapazes, eles não assinam o termo, o TCLE. Quem assina são os representantes, geralmente os pais ou o tutor, quem tiver com a guarda desse menor. E uma pergunta muito recorrente é se a gente precisa do pai e da mãe assinando o TCLE. Então, na falta ou impedimento de um dos pais, o outro exercerá o poder de família. Ou seja, pode ser uma ausência por falecimento, um desaparecimento comprovado, condenação por crime com pena superior a 2 anos de prisão, suspensão e extinção do poder familiar por decisão judicial. Ou seja, nessas hipóteses, ou o pai ou a mãe, né, que está com a guarda do menor, assina sozinha o TCLE. E os relativamente incapazes, eles podem assinar diretamente o TCLE, mas também precisam da assinatura conjunta dos pais ou do representante legal. Portadores de deficiência mental, eles não são incapazes per se, tá? A gente tem que ter isso em mente. Não é porque ele tem uma deficiência mental que ele é considerado, por lei, incapaz. O consentimento em pesquisa clínica é indispensável para os deficientes em tutela ou curatela apenas se houver indícios de benefício direto para a saúde e inexistência de opção de pesquisa de eficácia comparável com participante não tutelado ou curatelado. Ou seja, por ser uma população vulnerável, então os pacientes eles podem participar da pesquisa, essas pessoas podem participar de pesquisa se tiver um benefício direto à saúde, tá? E essas pessoas, os deficientes mentais, geralmente eles estão representados, né, por um tutor ou um curador, e essas pessoas também precisam estar presentes em todo o processo de consentimento. Agora, a dispensa. Então, até aqui, a gente viu por que o termo de consentimento livre e esclarecido ele é necessário. Ele é a representação, ele é o respeito da autonomia do participante de pesquisa. Então, para que esse termo de consentimento livre e esclarecido seja dispensado, ou seja,
para que o pesquisador passe, vamos dizer, suprima a autonomia do participante, tem que ser uma hipótese justificável, né? Então, a Resolução 466, ela traz o seguinte: nos casos em que seja inviável a obtenção do termo de consentimento livre e esclarecido, ou que esta obtenção signifique riscos substanciais à privacidade e confidencialidade dos dados do participante ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado, a dispensa do TCLE deve ser justificadamente solicitada pelo pesquisador responsável ao sistema CEP-CONEP para apreciação, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento. Então, vamos lá, vamos entender um pouco melhor essa condição prevista na 466, até porque a gente recebe muito pedido de dispensa de termo de consentimento livre e esclarecido. Veja bem que essa dispensa, ela trata do termo, tá? O termo, o que é o termo? É um documento, é um instrumento, tá? A dispensa, e veja só, que ela fala aqui, a resolução, ela fala que o termo de consentimento, ele pode ser dispensável quando for inviável a obtenção da assinatura do termo, ou se a obtenção significa risco substancial à privacidade e confidencialidade dos dados do participante, ou aos vínculos de confiança entre pesquisador e pesquisado. Mas aí ele continua dizendo, sem prejuízo do posterior processo de esclarecimento. Ou seja, aqui ele dispensa a assinatura do termo por conta de uma inviabilidade ou por conta dos riscos, mas continua exigindo o posterior processo de esclarecimento. Ou seja, o participante, ele não assina o termo, mas ele tem que ser esclarecido a respeito da pesquisa. Tá? Então, essa é a hipótese de dispensa. Então, quando a gente se depara com pedido de dispensa de TCLE, porque o número de participantes é muito grande, ou diante da dificuldade de obtenção do consentimento, isso não é, na minha visão, isso não cai aqui na hipótese de dispensa. Dificuldade de obtenção não significa inviável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a dispensa de TCLE, porque dispensar o TCLE significa suprimir a autonomia do participante de pesquisa. E a gente viu que o histórico da pesquisa clínica, ele evoluiu e cabe ao sistema CEP-CONEP garantir que os princípios éticos continuem sendo aplicados. Já nas pesquisas em ciências humanas e sociais, as hipóteses de dispensa de TCLE já são elencadas especificamente, né? Então, aqui é muito mais objetivo. Então, a TCLE pode ser dispensado em pesquisas de opinião pública com participantes não identificados, pesquisas que utilizem informação de acesso ao domínio público, censitárias, com banco de dados cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual, realizadas exclusivamente com textos científicos, que objetivam aprofundamento teórico na prática profissional, desde que não haja identificação do participante, e atividades com finalidade exclusiva de educação. Então, o que acontece, né, se as regras éticas não são observadas e não são cumpridas? O sistema CEP-CONEP não dá poder para a CONEP ou para o Conselho Nacional de Saúde o poder de sanção, ou seja, eles não têm poder para aplicar penalidades, né? Mas a norma operacional do Ministério da Saúde 01 de 2013 traz que das denúncias em situações de infração ética, né? Ou seja, quando o Ministério da Saúde receber denúncia de infração ética, então, ao receber denúncias ou perceber situações de infrações éticas, sobretudo as que impliquem em risco aos participantes de pesquisa, os fatos devem ser comunicados às instâncias competentes para averiguação e, quando couber, ao Ministério Público. Ou seja, o Ministério da Saúde, se ele recebe uma denúncia de uma infração ética numa pesquisa clínica, ele vai fazer a apuração,
e, se for o caso, ele vai comunicar ao Ministério Público para que tome as providências. Então, e eu entendo que suprimir a autonomia do participante de pesquisa é uma infração ética grave, né? Então, a gente pode ter consequências não só o pesquisador que solicitou a dispensa, mas o próprio CEP que concordou com a dispensa, né? Concordou com suprimir a vontade do participante de pesquisa. Obrigado pela sua apresentação. Quando você fala em pesquisa, que, por exemplo, no teu slide número 9, no item 5 da classificação de Helsinki, está lá como médico. Não seria o pesquisador? Sim. A Declaração de Helsinki, ela foi elaborada pela Associação Médica Mundial. Então, por mais que ela traga princípios gerais de pesquisa clínica, ela era focada muito em pesquisas médicas, justamente por ter sido desenvolvida por essa associação. Então, ela tem essa redação mais voltada para o médico. Quando uma instituição, um laboratório, um hospital, etc., te pede para assinar um termo dizendo que autoriza a utilização dos seus dados anonimamente para pesquisa, quanto que isso vale como realmente o termo de consentimento e a liberação para uso dos dados sem a aprovação de um comitê de ética e sem a dispensa de um termo específico para pesquisa, porque isso a gente vê na nossa prática corrente de hospitais e de laboratórios, que você vai lá fazer um exame até como pessoa física e você assina lá, autoriza a utilização dos meus dados para pesquisas e publicações científicas ou análises internas. Isso é válido? Isso dispensa a instituição de submeter um projeto ao comitê de ética? Uhum. Se você, vamos lá, sempre lembrando que quando a gente fala de consentimento, a gente não é só consentimento para pesquisa, existem inúmeras formas de consentimento. Toda vez que você precisa de autorização de alguém para fazer alguma coisa, é um consentimento, né? Então, vamos lá, se eu vou no laboratório de análises clínicas e eu vou fazer um exame, lá está dito, olha, eu concordo, né, eu assino que eu concordo que os meus dados sejam utilizados para fins de pesquisa, para fins estatísticos, para isso ou para aquilo, de forma anonimizada. Então, o que significa isso? Que eles estão coletando meu dado para eu fazer o exame, né? Para isso, eles não precisam do meu consentimento, porque eles estão prestando o serviço, eles precisam dos meus dados. Mas os dados que ficam armazenados, depois eles vão anonimizar e vão fazer alguma coisa com eles. Então, nessa situação, se ele de fato trabalhar com dados anonimizados e gerar outros dados, eu não estou mais falando de pesquisa, porque aqueles dados não pertencem a mais ninguém, porque não vai ser mais vinculado a mim. Tá? Essa é uma situação. A outra situação você está recrutando participantes de pesquisa, e aí depois você fala, não, eu vou anonimizar os dados, então assina aqui um termo onde você autoriza o uso dos dados e que serão anonimizados para usar nessa pesquisa. Aí não é diferente essa situação, tá? Porque o que eu percebo aqui é que o que eu percebo é essa confusão. Falo, olha, assina aqui esse termo de consentimento, eu vou anonimizar os seus dados e eu vou usar na pesquisa. Sendo que aquela pessoa está sendo recrutada para pesquisa. Tá? Então, para essa situação, você precisa da autorização da pesquisa, todo o trâmite. Não sei se ficou claro, mas eu acho que é muito importante fazer essa diferenciação, porque é o que a gente enfrenta aqui constantemente, né? Que o pesquisador fala, eu vou recrutar os participantes fazendo triagem de prontuário, mas aí ele já está acessando os dados, entendeu? Ele precisa do consentimento para acessar esses dados e depois utilizar na pesquisa. É diferente se o pesquisador está recebendo todos os dados anonimizados. E aí, agora, mais para frente, você traz a Lei 346, de 2015, que é da pessoa com deficiência mental, né? Agora, se a pessoa, mesmo que ela está, né, totalmente sem seu poder facultativo de decisão, né, tá, uma pessoa que está distante da sua realidade, a cognição é totalmente comprometida,
ela tem o direito de participar porque tem um curador, uma curatela que está por trás dela, é isso? Exato, ela tem direito É. para... O que a lei diz é o seguinte, Hum. você está certa, que os participantes eles têm que estar conscientes e mentalmente estáveis para ingressar numa pesquisa, porque eles têm que poder exercer a autonomia, certo? Uhum. Então, mas isso significa o quê? Que se você tem um doente mental, não é porque ele é doente mental que você vai falar, ah, inviável porque o TSLE, então eu vou incluir essa pessoa na pesquisa sem o consentimento. Não, o que a lei tenta proteger é falar, mesmo sendo doente mental, é necessário o termo de consentimento livre e esclarecido. Tá? E aí essa pessoa vai ter assistência do curador ou do tutor. Tá? O que a lei quis dizer é o seguinte, não é porque é um doente mental que está dispensado do TSLE. O procedimento ainda é necessário. Então, acho que o papel do CEP é exatamente esse, às vezes. Mas seja como for, eu achei excelente. Eu queria tentar fazer um resumo e eu queria que você me corrigisse para saber se está certo ou não, porque é a minha visão simplista de ver os termos de consentimento, a pré-autorização de termos de consentimento e a anonimização. Então, por favor, me corrija, né? Uhum. Então, com relação ao pré-consentimento, as instituições que tenham pré-consentimento, elas estão autorizando, ou o participante, ou o futuro participante, ele vai estar autorizando a instituição para que ele seja procurado para participar de uma pesquisa. E aí ele vai fazer um termo de consentimento para aquela pesquisa. Qual seria a exceção para isso? Um termo de consentimento, uma pré-autorização, onde o paciente autoriza, e eu nem sei se isso seria necessário, que os dados dele, se forem anonimizados, podem ser usados em pesquisa e ele não precisa novamente ser consentido. Está certo isso? Essa minha visão Tá está certo. correta? Perfeito. Eu acho que é a ideia da gente, porque é muito comum isso, como vocês falam, é muito comum, né? Ah, não, mas eu já pedi uma autorização para tudo. Não tem como, a menos que sejam Não tem como. anonimizados. Ainda que você tenha, lembrando só, Wallace, que quando falou, mas eu já peguei uma autorização para tudo, para todas as pesquisas. Quando a gente fala em pesquisa clínica, a autorização é por pesquisa, não tem uma autorização ampla, né? Então, daí já morre o argumento de que, eu consegui aqui... Mas sem a pré-autorização, o prontuário dele não pode Não nem pode ser ser. procurado para que ele seja convidado. Correto. Tá? Agora, já com a pré-autorização, se o dado for anonimizado, eu poderia. Então, eu acho que essa é uma confusão muito comum. Agora, voltando um pouquinho para a anonimização, nós estamos numa fase agora onde está sendo definida a anonimização, o que é aceitável e o que não é aceitável. Nesse momento, o entendimento do nosso CEP, e talvez da CONEP, você sabe que eu questiono um pouco aquela interpretação da CONEP, diz que essa anonimização tem que acontecer por um membro externo à equipe de pesquisa. Então, de novo, quando a gente dá uma pré-autorização, assumindo essa interpretação, quando a gente dá uma pré-autorização, seja qual for a instituição, tem o direito de gerar dados anônimos. E essa pessoa da instituição não pode ser parte da pesquisa. Isso. Então, eu acho que, assim, esses são alguns conceitos. Eu queria só ter certeza que eu não estava entendendo errado, porque eu me norteio nisso quando eu Mas é exatamente estou avaliando. exatamente isso. Eu queria uma consideração sua. Você falou uma coisa que eu acho que para mim é o cerne da questão. Já desse eu tive um trabalho conjunto com uma equipe da Dinamarca, da Noruega, me desculpe. Tá? E aí, antes de enviar a publicação, eu tinha dados daqui, tinha dados de lá, os nossos aprovados, aquela história. Aí eu falei para ele, não, mas eu quero ver a sua aprovação do CEP. Ele falou, não precisa. Eram dados retrospectivos. Eu falei, mentira, eu conheço o pesquisador, eu não confio na espécie humana, de uma maneira geral. Eu falei, mentira. Ele falou, não é. Aí eu fui atrás das diretrizes da Noruega. E eu achei elas extremamente inteligentes. Qual que é a ideia deles? Você está lidando com dados humanos. Nós temos uma LGPD extremamente forte. Se você cumpriu a LGPD, eu não preciso me preocupar com a exposição na pesquisa. É estudo retrospectivo, tá? Isso. Essa é a conduta deles para estudos retrospectivos. Se você respeitou a LGPD, eu não preciso provar. Ou seja, o seu problema é muito maior do que eu. Se você
por acaso tiver dados retrospectivos, onde você manipulou inadequadamente dados pessoais, o seu problema vai ser com a lei comum. Eu achei isso muito interessante. Eu gostaria de ouvir como é que você olha isso. Porque ali ele já resolve, provavelmente a legislação de pesquisa deve se basear na legislação de proteção de privacidade, e diz o seguinte: se você respeita as regras de privacidade, para pesquisa você não precisa de mais nada, né? Retrospectiva, você não precisa de termo de consentimento, porque ele entende que na retrospectiva você só está usando dados, né? E se os dados foram obtidos de forma legítima, de acordo com a lei de privacidade lá, eles entendem que você não, para a realização de pesquisa, você não precisa de um termo de consentimento livre e esclarecido, porque você está usando dados. A nossa norma, ela define pesquisa clínica como pesquisa com seres humanos, suas partes ou dados. E aí que a coisa se complica. A GPD poderia fazer assim, mas só que a nossa norma de pesquisa traz os dados de seres humanos para dentro do conceito da... Mas as nossas normas de pesquisa clínica existiram antes de existir uma LGPD, vamos dizer assim, forte ou Sim, talvez exato. consistente. Então talvez isso possa um dia ser revisto, né? Parabéns, Angela, muito legal. E aí, para quem não sabe, tem no YouTube o filme dessa pesquisa, né? Sobre os negros com sífilis. A pesquisa começou em 1932 e foi até 72, 40 anos, lembrando que em 1940 a penicilina foi disponibilizada, que é o tratamento eficaz para sífilis, e não foi ofertado para nenhum dos participantes. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que desde a graduação a gente precisa mudar a cabeça das pessoas em relação ao termo prontuário médico, porque a gente sai formado achando que nós somos os donos do prontuário e é o prontuário do paciente. Então vai demorar um tempo grande. Eu fiquei um pouco preocupado quando o Wallace falou que sem a pré-autorização nem o prontuário pode ser consultado. Inviabiliza um monte de pesquisas. Quantos projetos eu já analisei que eles querem um determinado perfil, que eles vão consultar esse perfil entre os prontuários e a partir daí vão pedir o TCLE. Então, nós estamos num ponto anterior de que várias pesquisas precisam ser bloqueadas bem antes. É Eu isso acho que mesmo. o maior problema está no acesso aos prontuários, porque uma vez que o TCLE está sendo discutido, então tudo para efeitos da pesquisa, né, os consentimentos estão sendo obtidos, mas o problema é o acesso. A não ser que seja o médico que cuida da pessoa, ele teria essa prerrogativa de poder acessar. O médico que cuida da pessoa, ele mesmo pode falar para o seu paciente, falar, olha, tem uma pesquisa aqui, vou compartilhar os seus dados para o pesquisador entrar em contato, entendeu? Então, aí, ele está lá na relação direta, ele pode convidar o paciente dele para participar da pesquisa. Para finalizar, assim, a gente teve uma conversa, né, entre Ângela, eu e a equipe, em que a Ângela levanta algumas preocupações relevantes. Então, queria que a Ângela comentasse um pouco e vocês também fizessem algumas perguntas. Uhum. Essa minha preocupação surgiu porque eu tenho visto que cada vez mais a gente tem recebido pedido de dispensa de TCLE. E como vocês viram, pela evolução histórica da pesquisa clínica, a autonomia, na minha visão, é o primeiro ponto da pesquisa, é a primeira diretriz da bioética que precisa ser observada, né? Não maleficência, não beneficência, são questões fáceis da gente identificar, enfim. Mas o respeito à autonomia, eu acho que é a pedra fundamental de toda pesquisa clínica. Então, quando a gente fala de dispensa de TCLE, a gente não pode banalizar essa dispensa. Essa dispensa, ela tem situações muito específicas, né? Que é quando é inviável, porque vai quebrar a confiança da relação médico-paciente ou vai expor o participante. Então, por exemplo, dá um exemplo simples, uma pesquisa sobre aborto, tá? Inclusão, mulheres que fizeram aborto. Aborto é crime. Se eu assino um termo de TCLE e ingresso na pesquisa, eu estou lá criando uma prova de que eu cometi um crime. Então, por que eu vou assinar um TCLE? Isso compromete, certo? Então, eu não vou assinar o termo,
mas eu vou ser esclarecida a respeito da pesquisa. Você vê que a norma fala em dispensa, mas sem prejuízo do esclarecimento. Então, a norma dispensa o documento assinado, mas não dispensa o esclarecimento. Então, eu vou dizer o seguinte, tá bom, eu quero participar dessa pesquisa, mas eu não vou assinar aqui uma confissão de que eu cometi um crime. Mas aí o pesquisador, tá bom, não vamos assinar, mas a pesquisa vai ser assim, assim, você vai me esclarecer tudo o que vai acontecer, tá? A gente tem visto cada vez mais pedido de dispensa, porque são 1.000 participantes. Ah, é muita gente. Ah, porque eu tentei 3 vezes e eu a pessoa não respondeu. Então, eu estou pedindo dispensa aqui porque eu não vou continuar tentando, não é possível falar com a pessoa. Se não é possível falar com o participante, é critério de exclusão. Porque senão a gente vai estar voltando ali para a década de 40, incluindo participante em pesquisa sem consentimento. E o pior, com a chancela do CEP. Então, lá atrás não tinha CEP, era o médico, né, com o poder de médico, onde não se reconhecia autonomia. Inclusive, outra recomendação de filme também é o julgamento de Nuremberg. Eles tratam especificamente do julgamento dos médicos. É muito interessante. Uma das versões do filme, e eles mostram essa discussão, esse debate. Falam, mas o médico falou, eu não fiz nada de errado. A gente nunca teve que pedir autorização do paciente para nada. Eu estou aqui a serviço da ciência. Então, você também entende o ponto de vista do médico. E ali o filme deixa muito claro essa falha, né? Essa falha desse direito, do reconhecimento desse direito básico do participante. Então, quando a gente dispensa o TCLE, porque o pesquisador fez 5 tentativas e não encontrou participante, nós estamos validando um ato, na minha visão, antiético. Então, a gente está assumindo muita responsabilidade, a gente está sendo conivente com uma violação ética. E aí o pesquisador vai falar, eu tenho aqui a chancela, eu não consegui autorizar, eu não fui atrás do TCLE desse participante, mas o CEP me disse que eu não precisava. E nós estamos aqui para assegurar a aplicação desses princípios de bioética na pesquisa. Agradeço, então, Ângela.